Vamos chamar o Maurício. O Maurício agora ele vai vir continuar falando do BIM geotécnico. Maurício Malanconi, diretor da Suporte Solos, vem para cá, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício. E aí, Anderson, tudo bem? Bem-vindo ao Palco da Pave. Oi, Regis, tudo Boa bem? Boa tarde, o palco é de vocês, fiquem à vontade, sentem-se. Obrigado, Regis. Fique à vontade, Maurício. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o Guilherme aí e o Anderson pela oportunidade, parabenizar pelo evento e pela excelente estrutura que nós estamos tendo hoje aqui para apresentar um pouco dos desafios que a gente teve dentro da empresa, como a digitalização nos ajudou em diversos processos internos, inclusive a questão de transparência, rastreabilidade, acompanhamento em tempo real de nossas equipes. E o assunto hoje que nós vamos apresentar é as investigações geológicas e geotécnicas em BIM. Primeiramente vou me apresentar, tá? Meu nome é Maurício Malanconi, eu sou engenheiro civil, início da graduação em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos. Em 2006 tive a oportunidade de entrar como estagiário no Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo, uma residência de conservação, foi onde iniciou toda a minha carreira rodoviária. Em 2007 a gente entrou também e ficamos 10 anos numa projetista, a Canha do Bepo. Ao longo dessa jornada de aprendizado, a gente se especializou em pavimentação, em projetos de pavimentação, tanto asfáltica como de concreto. Fizemos um mestrado em 2010 e em 2011, coincidentemente, estamos fazendo 10 anos esse ano, fundamos a Suporte. E em 2014 nós tivemos um problema interno de confiabilidade, a necessidade de garantia de qualidade das sondagens e dos ensaios laboratoriais que a empresa fazia. Passamos algumas noites aí muito mal dormidas e a partir de 2014 a gente iniciou a nossa trajetória de digitalização dos processos e acompanhamento do fluxo de trabalho através de emprego de tecnologia. Em 2018 foi um marco bastante interessante também, que foi a formação do Grupo AGS Brasil, com outros profissionais. A gente conseguiu fundar um grupo buscando a digitalização e a definição do dado digital de sondagem, qual que seria o padrão digital de sondagens no Brasil. O Grupo AGS Brasil, então, foi fundado em 2018. E em 2019, acabamos lançando a plataforma Sonde, que eu vou mostrar para vocês ao longo da apresentação. Tá? Então, no primeiro momento, apresentando a Suporte. A Suporte é uma empresa que trabalha com segmento de infraestrutura, nas etapas de investigação geológica e geotécnica, tanto campo como laboratório, e a gente já tem alguns cases aí de sucesso, tanto no segmento rodoviário, como com ferrovias e também portos e aeroportos. Aqui mais algumas imagens das nossas equipes atuando, tá? Todas já atuando com uso de aplicativo em campo, eu vou mostrar também para vocês. O serviço que a empresa presta, ela executa sondagens, realiza ensaios de campo, tem um departamento de geologia e de engenharia e faz ensaios de laboratório, inclusive os ensaios especiais. Então, módulo de resiliência, deformação permanente, ensaios triaxiais, adensamento, cisalhamento direto, todos esses tipos de ensaio também já fazem parte do escopo de serviços prestados pela Suporte. Experiência, estrutura aí para atender o mercado. Aqui um videozinho institucional da Suporte, se vocês puderem passar, vamos lá. A Suporte foi fundada por profissionais com experiência em projetos de infraestrutura, que no transcorrer dessa atividade profissional identificaram a necessidade de mercado em abrir uma empresa. Atuamos com serviços de sondagem e de ensaios geotécnicos, tendo um departamento exclusivo de engenharia e geologia para atuar na gestão de equipes de sondagem e na execução de ensaios de laboratório. Ao longo da jornada, vivenciamos na pele a necessidade de transparência e rastreabilidade. A Suporte garante isso aos seus clientes. A digitalização dos fluxos de trabalho das equipes de campo é fundamental.
A Support conta com um extenso portfólio de ensaios geotécnicos, abrangendo desde a caracterização das amostras até a execução de ensaios especiais. É um prazer contribuir com o mercado de infraestrutura, sabendo que deixamos grandes obras como legado. Então vamos lá, aqui quebrando alguns paradigmas, né? Como comentado em 2014, a gente teve um problema interno de execução de sondagem ou de fraude interna de profissionais contratados da empresa que não realizaram atividade como deveria ter sido feito e, apesar disso, entregaram formulários preenchidos para o nosso departamento de geologia e, a partir daquele momento, a gente decidiu ou fecha, ou digitaliza, ou cria fluxos de trabalho que nos permitam garantir qualidade e confiabilidade das etapas de execução de sondagem. Todo mundo que trabalha no mercado de infraestrutura sabe que hoje o mercado de sondagens está extremamente descrente, o pessoal desconfia muito das atividades realizadas, e isso a gente vivenciou na pele e encontramos uma forma de minimizar esses riscos empregando tecnologia, e eu vou mostrar para vocês, tá? Quebrando alguns paradigmas aqui, né, alguns indicadores, nós já tivemos dentro da empresa Support 72 profissionais sondadores, né, que realizam execuções de sondagem em campo utilizando um aplicativo durante a execução das sondagens. Isso já representa 144 gigabytes de consumo em nuvem, mais de 400 mil fotos e evidências do processo executivo, e já é um grande Big Data com mais de 42 mil unidades de sondagem pelo Brasil todo. Aqui, explicando para vocês como é que funciona esse fluxo digital, e esse fluxo faz parte das instruções do grupo AGS. A gente tem 4 principais etapas, que é a etapa da programação de uma campanha, de um plano de investigações geológicas e geotécnicas e a emissão da ordem de serviço. A execução das sondagens, então os profissionais em campo utilizarem um aplicativo durante o processo executivo. A descrição tátil-visual ser realizada em uma plataforma, alimentando um banco de dados, para que ao final desse processo seja possível extrair um arquivo compatível com softwares de modelagem BIM. A gente vai mostrar um pouco mais em detalhes. Então, aqui rapidamente mostrando como é que funciona esse fluxo de trabalho. Então, para cada unidade de sondagem, aí, o profissional ele faz um check-in através da leitura de um QR Code, realiza evidências, registros fotográficos, e tudo que ele faz entre check-in e check-out sobe para uma plataforma onde todos os stakeholders podem acompanhar o avanço das atividades, e isso fica armazenado como histórico do processo executivo. Então, hoje, as equipes, né, conforme mostra essa foto, elas utilizam o aplicativo em obra, faz um QR Code, faz a leitura de uma sondagem, no caso aí do exemplo uma ASP02, para iniciar as atividades de campo. Então, todo o avanço das atividades de campo é possível acessar com login e senha dentro da plataforma e ver os avanços. Quantos por cento já avançou a campanha, os serviços de campo, quantos por cento já avançou os serviços de geologia, então a descrição por parte dos geólogos e os ensaios de laboratório. Isso, naturalmente, permite para cada unidade de sondagem um histórico dos dados, uma galeria de fotos, de todas as fotos que foram feitas entre check-in e check-out, né? Uma nuvem, que a gente tem chamado uma nuvem de mão de obra, ou seja, todos os logs de latitude e longitude que são enviadas entre o check-in e check-out para se ter a segurança que a equipe realizou as atividades no local programado. E trazendo aqui, né, uma definição da Oracle, com relação a Big Data, né? Big Data é um conjunto de dados obtidos especialmente de novas fontes, são tão volumosos que as soluções tradicionais não conseguem gerenciá-los. No entanto, esses grandes volumes de dados podem ser usados para resolver problemas de negócio que você não conseguiria resolver antes. E a gente vai mostrar uns exemplos. Aqui um grande Big Data, né? Então, cada
ponto desse, onde tem uma numeração, é a quantidade de sondagens que a Suporte já executou naquela região, né? Então, ao longo desse fluxo de trabalho digital, utilizando esse processo, é possível, ao longo do tempo, criar um grande Big Data, né? Aqui trazendo um exemplo das sondagens que a Suporte realizou no RIS, né, na concessão do RIS, que o Grupo CCR venceu, e hoje quem administra essas rodovias federais é a CCR ViaSul. Né? Esse contrato foi firmado em 11/1/2019, né, para 30 anos de concessão. São 473 quilômetros de rodovias federais no Rio Grande do Sul, um CAPEX previsto aí de investimento em obras e melhorias de 7,8 bilhões. E, naturalmente, trabalhando dentro desse fluxo digital, é possível criar esse grande Big Data que a gente mostra aí na tela. Curioso também, né, que o que é BIM, né, BIM, GIS, o importante é você estar capturando informações e guardando elas em banco de dados estruturado. Porque se você armazena essas informações em banco de dados estruturado, te permite exatamente essa imagem que a gente acabou fazendo o print ontem na hora que a gente estava preparando a apresentação. Você consegue observar que uma das praças de pedágio da CCR ViaSul, que é a praça de pedágio de Três Cachoeiras, a imagem aérea já atualizou e as sondagens que fundamentaram o projeto da praça continuam georreferenciadas. Então, ali em azul, as sondagens mistas que foram feitas no eixo da praça, em verde, as sondagens à percussão, que foram feitas para subsidiar o projeto da praça. Em amarelo, as sondagens a trado. Em vermelho, os postos de inspeção de pavimento. E tudo isso possível acessar com um clique todo esse histórico de informação muito bem estruturado e de fácil acesso. Aqui, reforçando essa questão da digitalização, né, nada mais é do que a possibilidade de você capturar dados. Esses dados, quando capturados e organizados em um banco de dados estruturado, é possível criar algoritmos, criar telas, gerar filtros, para que você consiga trabalhar com esses dados, né? Então, histórico, transparência, os dados te permitem dar gatilhos de alerta. Como eu comentei com vocês que em 2014 a gente teve um problema grande interno, passamos algumas noites sem dormir, esse gatilho de alerta, de um comportamento do profissional entre check-in e check-out, fora do comportamento médio, naturalmente um gatilho de alerta pode evitar o que a gente passou no passado. Então, isso hoje já é possível, né? Então, você tem níveis de risco do serviço, né? Os dados organizados e georreferenciados, todas as unidades, um grande Big Data. O processo executivo, hoje, é solicitado, e o grupo AGS constituiu isso nas suas instruções, que há necessidade de fazer registros fotográficos durante o processo executivo, permitem, através de OCR hoje, dentro da plataforma, ela identifica o tipo de foto e tagueia essa foto é de amostrador. Né? Essa foto é de caixa de testemunha, essa foto é de localização. Então, já existe um algoritmo aprendendo os tipos de foto e, naturalmente, tagueando, realizando uma atividade que antes era manual. Hoje, a própria plataforma permite também saber quais profissionais que já estão online, quais já estão trabalhando na obra, quais ainda não apareceram, né, online, enfim. Dado bem estruturado permite esse tipo de solução. Então, como é que funciona? Aí o Grupo AGS definiu essas etapas. A primeira é o projetista, ele é o responsável pela definição do plano de sondagens, né, pela emissão da ordem de serviço, então ele sabe qual é a sondagem, o tipo de sondagem, o critério de paralisação, ele define o plano de sondagem, existe um padrão, eu vou mostrar. O profissional sondador, ele tem um compromisso de realizar a execução da sondagem utilizando o aplicativo e fazendo esses registros fotográficos. A geologia tem um compromisso de descrever, faz a descrição das amostras, realiza o log digital alimentando um banco de dados e a partir desse fluxo é possível extrair o dado digital. Aqui algumas imagens já de alguns logs de sondagem importados com o padrão AGS. Então, bem simples, né? São 3 etapas aí para conseguir extrair o dado digital. Primeira, a programação, execução, descrição e, a partir daí, a possibilidade de sair o dado em formato digital. Dado esse que os softwares de modelagem interpretam
na hora de realizar as superfícies e a modelagem BIM. Então, primeira etapa, programação. É muito simples, né? É uma planilha, a engenharia usa planilhas muito maiores do que a que eu vou mostrar para vocês, mas o projetista responsável pela programação deve identificar o tipo de sondagem, definir uma nomenclatura, o tipo, se é sondagem a trado, percussão, definir o critério de paralisação daquela unidade, fornecer uma coordenada global, né, são pares de coordenada, pode ser coordenadas para aparecer no cabeçalho do boletim de sondagem arbitrárias, mas coordenadas globais para que permitam o GIS, para que permitam o georreferenciamento, a necessidade da etapa E, aí, que é a latitude e longitude. E ficou muito bem definido também dentro do grupo AGS que a alocação topográfica dos piquetes, antes da equipe de sondagem I, é responsabilidade também da projetista. Tá? Então, uma planilha simples dessa, se a gente tem o dado estruturado numa planilha, faz um upload para um sistema, a partir desse sistema ele valida essas informações, cria-se a partir daí uma ordem de serviço. Como que funciona essa planilha? É a planilha que eu citei, planilha muito simples, identificação, tipo, critério de paralisação, coordenadas globais em latitude e longitude, coordenadas e cota a serem representadas no cabeçalho do boletim e informações se vai ter ensaio laboratorial ou ensaio em campo. A partir disso, com uma planilha dessa, subindo para o sistema e, no caso, aí, utilizando a plataforma Sonde, que é o que a Suporte utiliza, é possível já abrir uma ordem de serviço com toda uma campanha, essa campanha já está georreferenciada e nasce, nesse caso desse exemplo, 13 unidades de sondagem pendentes de execução. Na imagem aí a gente tem 4 sondagens mistas, que são em azul, e 9 sondagens a percussão programadas para execução. Programação finalizada, etapa do projetista terminado, é o momento dos profissionais de execução de sondagem pegarem um aplicativo e irem para o campo. Antes disso, há necessidade, e o sistema permite, essa plataforma permite a criação para cada unidade de sondagem um QR Code, que foi o QR Code que eu mostrei para vocês. Ele imprime normalmente, vai a campo com um celular e o aplicativo instalado para realizar unidade por unidade de sondagem programada. Então, aqui uma tela rápida do aplicativo. Então, o aplicativo é individual. A gente sabe qual foi o profissional sondador que leu, que fez aquela unidade de sondagem. Ele é o leitor do QR Code. É a partir desse aplicativo que os profissionais fazem a execução e os registros fotográficos. É esse aplicativo que permite o envio de logs para garantir a nuvem de mão de obra. E é um aplicativo aí que, por parte da Suporte, já está validado por mais de 72 profissionais. Tá? Então, telas que o uso do aplicativo permite, você consegue saber quais equipes estão online, a localização dos profissionais, as fotos em tempo real começam a subir para a plataforma, isso compartilhado, e é possível você compartilhar outras empresas para que eles consigam visualizar também. Então, vira um grande Instagram, você vai recebendo foto de N profissionais trabalhando, então garante uma transparência do processo executivo, é possível filtrar todo o histórico, e aí a gente consegue também fazer o download dessas evidências da execução. Aqui a tela de detalhe, é uma tela de detalhe da execução, tá? Então, tem uma galeria de foto em cima, o nome da sondagem, o tipo, o status, está pendente, está executada, está concluída, está cancelada, você consegue acompanhar o avanço. As profundidades perfuradas de solo, rocha, enfim, os players e os participantes, as outras empresas que estão vinculadas. Então, você tem um extrato individual de cada unidade de sondagem executada. Aí vem a etapa. O profissional de campo fez check-in, check-out, executou, vai para o departamento de geologia, os testemunhos e as amostras, para que se realizem as descrições que permitam a geração dos produtos e dos entregáveis. O departamento de geologia ele precisa realizar a descrição, e realiza a descrição, no caso, dentro de uma plataforma digital, através do seu login, da sua senha, e é a partir justamente da execução de campo, entrega das amostras para o departamento de geologia, os profissionais geólogos ou os técnicos que estão fazendo tátil visual e descrição do tipo de solo e os horizontes ultrapassados de solo ou de rocha ou de pavimento, enfim, eles fazem essa descrição, a partir dessa descrição se alimenta um banco de dados e no fim desse processo é possível exportar
o dado em formato compatível com softwares de modelagem BIM. Tá? Então, aqui uma tela onde os geólogos acessam, então para cada unidade de sondagem acessa uma tela onde faz a descrição dos horizontes, topo e base, tipo de material, NSPT, RQD, enfim, depende do tipo de sondagem que está sendo feita. O Departamento de Geologia consegue olhar todo esse histórico executivo, sabe qual foi o profissional que fez, tem acesso à nuvem de mão de obra, enfim, agiliza bastante o processo de descrição. Aqui uma tela mostrando, a partir da plataforma, topo e base, interpretação geológica e a realização da descrição tátil-visual. Então, a partir disso, o geólogo alimentou esse banco de dados, descreveu todos os boletins e todos os logs de sondagem na plataforma. É possível exportar esse arquivo em formato AGS. O formato AGS é o formato inglês, é um padrão inglês, tá? Na verdade, um padrão do Reino Unido. Né? Lá, todos os dados e todas as investigações geológicas e geotécnicas precisam ser entregues em formato AGS, já pensando na incorporação dessa investigação geológica e geotécnica para os softwares de modelagem BIM. Tá? Então, só novamente representando o fluxo, né? Programação, responsabilidade do projetista, execução de forma digital, responsabilidade do profissional sondador, o uso de aplicativo, a descrição, o compromisso do geólogo realizar essas descrições dentro da plataforma. A partir desse fluxo é possível a saída do dado em formato .ags. Então, quebrando também outro paradigma aqui, mas o que é o dado AGS? Eu preciso de grandes softwares para gerar o dado AGS. Não, o dado AGS é um software de código aberto, na verdade é um formato de arquivo de código aberto, que é possível abrir num bloco de notas, mesmo que você não tenha grandes softwares. E a interpretação dele, né, é um arquivo leve, então não precisa de um computador muito parrudo em termos de capacidade de processamento, né, um arquivo leve. E só é um padrão estruturado, onde os softwares conseguem interpretar. Rapidamente, só dando um exemplo, né? Não quero usar nenhuma plataforma, não tenho software para gerar código AGS. No site do grupo AGS, que eu vou mostrar no final da apresentação, tem exemplos. Faz o download e edita. É possível editar, abre no bloco de notas e faz o preenchimento do formato AGS. Então, aqui no caso, ali estão as resistências NSPTs da sondagem, cada metro cravado do amostrador. Né? O tipo, coordenada e cota, as informações estão nessa parte dessa tabela. E as amostras coletadas estão nessa parte. É possível fazer um depara, que foi como o nosso time de TI lá, o time de TI aprendeu o dado AGS, como gerar o dado AGS. Tá? E aqui vem o lado bom, né? O lado visual da modelagem. Então, com o dado GS, você consegue importar, gerar superfícies, ganha produtividade, os técnicos têm mais tempo, os geólogos, geotécnicos têm mais tempo para se realizar análise crítica, ao invés de ficar gerando palitos e logs, ele tem mais tempo para analisar criticamente os resultados. Um exemplo aí de um corredor com os logs de sondagem locados. Aqui um exemplo também de logs de sondagem, né, palitos ou logs de sondagens já referenciados com superfícies. Aqui, possivelmente, um emboque de um túnel que o Juliano Demil compartilhou comigo. Aqui a mesma imagem do túnel de outra visualização, em outro formato de visualização. E eu vou mostrar um vídeo para vocês aí de um exemplo do dado AGS, do próprio Juliano Demil. Nós nos comprometemos dentro da empresa, dentro da suporte, em entregar dados AGS para o mercado, para que as empresas que queiram, né, de certa forma, modelar em BIM, tenham acesso ao dado. Né? Não é só a suporte que entrega, já tem outras empresas também entregando o dado AGS, mas é um vídeo mostrando a celeridade do processo de importação de logs de sondagens para sua superfície topográfica. Vamos lá. Aí, no caso, a primeira etapa é a validação do dado digital. Então, valida-se o arquivo, né? Depois faz a importação desse arquivo AGS para dentro do software. Sobre uma superfície, traz a superfície e o log. E o Juliano aí tira uma seção, tira um perfil geológico e geotécnico e, por incrível que pareça, já vem todos os palitos, tem CPTU, VNTest, piezômetro, sondagem a percussão, em uma etapa muito célere
né, o processo de importação desse arquivo. Então, agora eu vou dar um exemplo da plataforma Sonde, aí, que garante essa rastreabilidade e o Big Data. Então, aí no caso, um exemplo, né, é possível visualizar pelo Google Maps, pelo ArcGIS, né, se escolhe a imagem, e aí a gente vai navegando, vai até a região onde já foram feitas as campanhas, acompanha o avanço da campanha, e no caso, estamos visualizando uma ordem de serviço de sondagens, abre-se essa ordem de serviço, sabe a abrangência dessa campanha, acessa também os detalhes de execução dessas sondagens, onde tem a galeria de fotos, a nuvem de mão de obra, aí com destaque para a nuvem de mão de obra da equipe trabalhando obrigatoriamente no entorno daquela unidade de perfuração, né? Então você tem acesso, né, a todo esse histórico, né? E o mais legal, você vai ali na aba resultados, ali no botão resultados, quero baixar essa campanha inteira em formato AGS. Fiz o download, o arquivo AGS está ali. Aí pegar esse arquivo e importar para o software de modelagem conforme o vídeo anterior que eu mostrei do Juliano. Então, algumas imagens, né? Então, a possibilidade de se ter log das equipes, a galeria de fotos, o histórico todo de foto do processo executivo de cada profissional em cada campanha de sondagem, acompanhamento dos avanços conforme cronograma, acesso rápido aos resultados, e aí abrindo um parênteses, recentemente eu fui para uma obra, acessei a plataforma, fui visualizar, o aplicativo permite isso, né? A plataforma permite informar onde você está e você consegue ver no seu entorno quais foram as sondagens que já foram feitas e que estão ali. Então, ali tem uma percussão, ali tem uma sondagem atrado, fiz isso recentemente, esse acesso rápido às informações. Então, o detalhe de cada unidade, fica um log, fica um extrato para sempre de cada unidade perfurada. A possibilidade aí de o georreferenciamento pelo Google Maps, o georreferenciamento pelas imagens aí do ArcGIS. E aí, finalizando aí a apresentação, chegando nos momentos finais, uma grande notícia, né? Mês que vem a gente vai lançar, aí, a BGE vai lançar um livro, né? Uma coletânea, né? O livro Investigações Geológicas e Geotécnicas já é um livro, o primeiro livro da coletânea, é um livro em parceria com o grupo AGS Brasil, né? É um resgate dos conceitos e procedimentos de execução de investigação somados à etapa de digitalização. Então, está consolidada uma bibliografia para quem quiser se aprofundar mais, ter mais detalhes, aí uma capa preliminar do livro, que vai sair mês que vem, aí em destaque, né? Então, é a coletânea, vai ser um livro que vai trazer 6 livros da BGE, livros clássicos, que nem o Manual de Sondagem faz parte, e o livro 1 aí vai ser o livro justamente que vai trazer orientações e, né, de como se proceder para começar a digitalizar suas campanhas e suas execuções de sondagem. Aí o livro 1, onde eu sou um dos coautores, né, junto com Juliano Demil, João Jerônimo, a capa aí do livro 1, que vai tratar da digitalização do mercado de sondagens. Gostaria de agradecer aí novamente aí alguns contatos, né, tanto da empresa Suporte, como do grupo AGS, a plataforma que eu mostrei para vocês, a plataforma Sonde, aí está o meu contato, o meu LinkedIn. Quem tiver alguma dúvida, quiser alguma pergunta, fica à vontade. Obrigado. Obrigado, Maurício. Por favor, sente-se, vamos bater um papo aqui. Seu case realmente é sensacional. Eu sempre fico muito orgulhoso de ver seu case, como que a partir de um problema grave de confiabilidade de informação que começa aí nas sondagens e acaba chegando lá na obra, né, passando pelo projeto, chegando lá na obra e impactando aí grandes empreendimentos. Então, a maneira como você realmente utilizou a transformação digital da sua empresa para transformar a área operacional, transformar a área gerencial e prestar um outro nível de serviço para o mercado. Como tem sido a reação dos seus clientes em lidar com a plataforma? Já enxergam os benefícios, já utilizam os dados AGS? Conta um pouquinho para nós sobre isso.
Então, na verdade, foi justamente a partir desse grande problema. A gente entrevista e questiona muito dos nossos clientes. Infelizmente, ainda é muito recorrente o caso de fraude na execução de sondagens. E, infelizmente, em alguns casos, essa mudança de cenário geológico e geotécnico só se descobre no momento da execução da obra, né? Então, assim, os nossos clientes, a gente se submeteu dentro da Suporte a ser totalmente transparente, né? Foi algo fundamental para o crescimento da Suporte nos últimos anos. Eles acompanham, nós tivemos um trecho Greenfield agora para rumo de ferrovia, onde o pessoal não nos ligava, não ligava para a nossa operação, mas acompanhava através do seu login, da sua senha, o avanço do processo executivo, né? Então, assim, eles sabiam se a obra estava dentro do cronograma, não estava, inclusive a questão justamente de exportar toda aquela campanha em um formato de arquivo. A gente já não, nesse caso em específico da ferrovia, os projetistas, né, e não só o contratante final, o projetista ele tem ganhos de eficiência e não perde mais tempo desenhando o log, né? Ele consegue importar tudo isso e os ganhos têm sido significativos e o nosso feedback com relação aos nossos clientes tem sido muito bacana. E é justamente esse diferencial que tem feito, que tem sustentado o crescimento da Suporte nos últimos anos. Então, o feedback é muito positivo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui da nossa audiência, que fala que o BIM geotécnico ainda está em gestação no Brasil, apesar de sua consolidação aí no Reino Unido, que é a principal referência das iniciativas aí brasileiras de implementação do BIM. O que fazer para consolidar esse padrão no Brasil? Eu acredito que é a partir, primeiro, de eventos como esse, que compartilham as informações. O Grupo AGS tem esse compromisso cheio de profissionais com compromisso de ajudar o mercado a interpretar o que é um dado AGS e como estruturar esse formato de arquivo para entregar para o mercado. Então, assim, a primeira necessidade para a gente conseguir modelar BIM geotécnico é a que o mercado executor de sondagens entregue não só um PDF para o cliente, entregue o PDF e também o dado em formato digital. Então, uma forma, de repente, de ajudar isso a caminhar, seriam nos termos de referência serem solicitados a entrega do método convencional e complementar, né, como complementar o dado AGS. Mas a gente entende que isso é um degrau de cada vez. Acho que a conscientização e o entendimento do mercado de sondagens na execução e na entrega do dado também é fundamental e por isso o Grupo AGS está lá à disposição para quem tenha interesse de começar a entregar esse diferencial para os seus clientes, que é a entrega do dado em formato compatível com softwares de modelagem. Falando aí do padrão AGS, tem mais uma pergunta aqui. Por que, se implementado corretamente, esse padrão de dado AGS pode reduzir significativamente as ineficiências? Você falou um pouquinho sobre isso, mas traga novamente, por favor. A gente teve uma experiência de 10 anos trabalhando dentro de uma projetista, aí no caso da Canhedo B, né, onde a gente via o consumo de horas homem na geração dos perfis e das seções geológicas e geotécnicas, né? Então, o método convencional é a entrega de um PDF e um cadista, um estagiário, enfim, ou um geólogo mesmo, em alguns casos, ele tem que desenhar sondagem por sondagem, georreferenciar, vincular isso num perfil e desenhar o perfil geológico geotécnico. Então, aí tem um consumo de tempo enorme que o dado AGS tende, se o mercado de sondagem entrega, essa geração desses logs acabam sendo de forma automatizados, né? E aí o projetista, ao invés de desenhar, ele vai fazer aquilo que é a sua principal função, que é a análise crítica do dado recebido e as considerações geológicas e geotécnicas necessárias, né? Então, é reduzir tempo de desenho, tempo de geração à entrega do dado. E é muito interessante que a própria tecnologia já permite que com esses dados tridimensionais sejam feitos análises bem interessantes aí, com cortes de várias seções, né? A caracterização ali das camadas.
Isso traz um grande benefício para quem realmente vai projetar e utilizar essa informação. Exatamente, assim, a partir do momento que você recebe o dado e não mais uma imagem, como é o PDF, é possível você gerar filtros, né? Onde tem solo com NSPT menor que 2. Os softwares começam a te trazer informações ao invés de você buscar a informação. Então, a digitalização e a entrega do dado digital permite gráficos de ISO, NSPT, tem diversas possibilidades, inclusive de alerta, de ajuda aos projetistas, e ele não tem que olhar sondagem por sondagem para tentar achar NSPT baixo. As plataformas e os softwares que já existem, eles permitem esse tipo de ajuda e celeridade para não deixar passar alguma informação importante. É a questão do algoritmo percorrendo informação e percorrendo dado, assim como a gente citou o caso do comportamento do profissional ao longo do processo executivo. Se o comportamento está fora da média, a importância, de repente, de um gatilho de alerta para evitar que essa informação vá para frente. Bom, não vive mais sem a plataforma, né? Sinceramente, não dá para fazer gestão de equipes de sondagem e de grandes campanhas sem uma plataforma, né? Hoje, a escalabilidade e o crescimento da suporte está muito fundamentado, bem fundamentado na plataforma e no uso da digitalização. O ganho de eficiência de gestão, extratos de execução profissional, quantidades executadas, medições, está tudo atrelado a filtros e possibilidades que o método antigo não permitiria. Excelente. Muito obrigado pela sua participação aí conosco, trazendo esse case aí. Obrigado. Sensacional. Obrigado. Obrigado. Muito bem, Palminhas, DJ Palminhas, muito obrigado, Maurício Malanconi, Anderson, também te agradecer. Fica aqui comigo, porque você vai chamar ainda esse novo conteúdo. Só queria fazer esse comentário para quem está assistindo. Você vê que é só aqui que a gente tem acesso a esses conhecimentos de ponta, os cases mais interessantes. Então, realmente, a Paving é um evento que traz, né, o que tem de mais importante, mais relevante nesse momento no cenário brasileiro.